Sim, é importante levantar essa bola, porque frequentemente falam da Heloísa, ela é a filha do guru, é a filha comunista do guru, mas a militância da Elo não é de agora. Na verdade, ela sempre foi progressista. O que aconteceu, na verdade, foi uma pressão, né, Elo, dentro da família para que você não criticasse publicamente o seu pai. Tem uma carta aberta, inclusive, que você está proibida pela justiça de divulgar, mas ela é pública e você expõe muitas coisas a respeito do seu pai por lá. Elo, eu ia te perguntar isso. Como é que você viu os olavistas nessa eleição? E uma pergunta que eu queria te fazer. O olavismo se desorganizou com a morte do guru? Sim, o olavismo se desorganizou a partir do momento que todo mundo queria ser chefe, né? Queria pegar a cadeira. E daí a cadeira é disputada pelos meus irmãos, pelos olavetes da cúpula, daí é confronto. E ninguém conseguiu até agora. E, na verdade, Pedro, infelizmente eu não tenho como ressuscitar essa conversa lá de 2016, minha e do meu pai, mas meu pai falando assim para mim: Ah, você é complicada, difícil, mas você seria quem levaria o trono. Uhum. Bom, eu seria se eu estivesse do lado de lá. Mas você Mas, nunca Pedro, esteve. a minha história, né? A minha história de vida, a minha história política, nunca foi de apoio à direita. Muito menos à extrema-direita, né? E o Olavo sabia disso. Tentou me levar por tudo que é jeito. E não conseguiu. Não conseguiu, Pedro. Não conseguiu e, na verdade, né, Lô, nem os puxa-sacos também ocuparam esse espaço, né? É uma coisa incrível. O Alan dos Santos está foragido até agora, o Silvio Grimaldo é um cara sem expressão, o Brasil Sem Medo outro dia estava atacando o coitado do Fernando Drummond numa live, depois que ele foi cobrir os bolsonaristas na rua. Eu acho que sobrou muito pouco. Eu não sei se o Gustavo também quer fazer alguma pergunta para a Elô para entender um pouco melhor essa Eu história. tenho, porque eu queria entender o seguinte: a gente vê a gente viu, né, uma série de conversões assim para a extrema direita, muito pobre de direita, muita gente que por qualquer bobagem que se falava, que se fala em algum grupo de WhatsApp, vira casaca, revolta. Você que teve o Olavo de Carvalho dentro de casa, te colocando, te doutrinando de forma gratuita e espontânea e constante, não foi o que te fez permanecer firme. É uma consciência ideológica muito profunda e muito enraizada ou rebeldia de filha? Gustavo, eu me vejo assim, ó, numa consciência muito humana, muito humanista, né? Eu nunca aceitei violência, seja lá do que tipo for. Inclusive Já foi isso fui, que causou o rompimento seu com seu pai, né, o comportamento dele nesse aspecto. já fui no passado, né? Por assimilar tudo que eu. Porque assim, o Olavo não era uma influência. Olavo era meu pai. Era dentro da minha casa. É diferente de um Olavete que é influente. Eu nasci, né? Eu não sei se você leu, ô Gustavo, o meu livro, né?
Mas assim, eu nasci naquele meio. Mas era um meio que, ao mesmo tempo, eu não aceitava. E o Olavo, e é uma coisa tão bizarra, porque assim, eu sou a primogênita, né? De 8 filhos do Olavo. E eu sempre fui a queridinha. Eu sempre fui aquela que o Olavo dava tudo, mas não queria bater boca. Porque bater boca comigo é complicado. E isso desde criança. E Gustavo, te conto mais. Sabe com quantos anos eu comecei a falar? E tem uma postagem do Olavo que confirma isso. Eu comecei a falar com 8 meses de idade. E como diz meu pai e meus irmãos, ela nunca mais parou. Ela nunca mais parou. E tem aquelas histórias, né, Lô, do tipo, enquanto você nunca mais parou de falar, seus irmãos têm comportamentos variados, né? E tem aqueles que seguem irrestritamente o pai, né? Tem, tem. Eu espero, né, que eu tenho uma irmã que está lá nos Estados Unidos, porque o marido é diplomata, né? O marido foi no governo Lula. Ah, vamos lá contar. No Vamos. governo Lula, meu cunhadão teve promoção, né? Teve promoção, mas foi contra o governo Lula. No governo Bolsonaro, conseguiu ir para Washington com a minha irmã, né? E aquele bando de criança que eles têm. Mas antes disso, tem uma história, né? Muito bizarra. E que eu bati boca com a minha irmã, porque o meu cunhado foi lotado lá na China, né? E na época, salvo engano, 2010, 9 ou 10, eu estava na faculdade de Direito, e daí meu professor de Direito Internacional deu um trabalho, né, sobre direitos humanos. Gustavo caiu. Opa, caiu. Não, ele tá arrumando alguma coisa no quarto dele, provavelmente. Continua que ele tá te ouvindo. Vai lá. Tá. E daí, o meu professor distribuiu trabalhos e o meu era sobre crianças mortas na China, porque seria o segundo ou terceiro filho. Putz! E daí eu fiz um trabalho, né? E daí a minha irmã tinha estado na China. E ela falava, a China é um país maravilhoso. Lindo, Heloísa! Eu falava, Inês, porque você é brasileira, está bancada pelo nosso país e pode ter 5, 6, 7, 8 filhos. Porque os teus filhos não vão ser jogados na sarjeta. E daí, no meu trabalho, eu pus uma foto chocante de um bebê recém-nascido jogado na sarjeta na China. Né? Então, assim, essa gente fala que é cristã, que é ir, mas na hora H, gente, defende 19, não posso falar o palavrão. Gustavo, fala aí, porque você não leva processo. Não, mas essa gente vai. Eu não levo processo e quero me manter invicto, assim, sem processo. O Gustavo tá esperto.